Amores, antes de começar a contar a história de hoje, eu já quero pedir pra vocês não repararem na minha voz, porque além de eu estar muito resfriada, eu ainda tô com a tosse alérgica fora do normal, tá me dando muita falta de ar. Eu até pensei em voltar a gravar só quando eu melhorasse, mas eu não posso deixar o canal aqui sem vídeo por muito tempo. Então eu vou tentar gravar assim mesmo, tá bom? Então não reparem na minha voz, tá ok? E vamos para a história de hoje. A minha filha e o meu marido tiveram um caso debaixo do meu nariz dentro da minha própria casa. Sim, gente. Mas eu vou voltar um pouquinho atrás para vocês entenderem. Antes desse meu atual relacionamento, desse meu atual casamento, eu fui casada, né? E eu tive 4 filhos, 2 meninas e 2 meninos. Eu e meu ex-marido nos separamos pelo fato que ele me traiu. E mesmo ele me traindo, como eu amava muito ele, eu estava disposta a passar por cima dessa situação toda, da traição e tal, e a gente tentar continuar com o nosso casamento, com a nossa família. Porém, ele já estava com outra pessoa, ele já estava assumindo outra pessoa, então eu tive que seguir a minha vida. Até que eu conheci, né, o meu atual esposo e tal, casamos direitinho no papel e fomos morar junto, e automaticamente meus filhos também foram comigo. No ano de 2019, meu casamento começou a ter uma crise muito grande. Meu casamento estava indo de mal a pior. O meu marido, ele já não fazia questão de me procurar, de ter relação comigo, nem nada. E quando a gente tinha relação, era porque eu queria e parecia que estava sendo forçado, sabe? E mesmo assim, né, mesmo tendo relação poucas vezes e parecendo ser forçado, né, eu acabei engravidando. E quando eu descobri que estava grávida, eu decidi reunir todo mundo na sala ali, né, para poder contar, para poder anunciar a gravidez. E tava ali meus filhos e tal, né, meu esposo na sala, e aí eu anunciei a gravidez, né, falei que tava grávida e tudo mais. E quando eu falei isso, a minha filha, a caçula, de 19 anos de idade, ela simplesmente saiu da sala com raiva, né, se retirou da sala com raiva. Na minha cabeça de mãe, né, assim, no primeiro momento, passou que era ciúmes, porque ela era caçula e tal. Mas depois eu comecei a reparar o comportamento dela, né, as atitudes dela. Dela ter sido a única, né, que teve aquela atitude, que teve aquela reação, eu comecei a reparar, né. E daí, o tempo foi se passando e tal, eu comecei a ver que o comportamento dela tinha mudado completamente, eu que não tinha percebido. Só que o do meu marido também mudou junto. O dele eu percebi porque, né, casal e tal, não tem como não perceber. O da minha filha eu demorei a perceber mais. Então, quando meu casamento entrou em crise, né, ele entrou em crise porque ele já estava tendo um caso com a minha filha. Dentro da minha casa, quando eles tinham oportunidade, né, eles sempre ficavam. Confesso pra vocês que eu não queria acreditar nisso. Então, eu ficava o tempo todo achando que eu tava colocando coisa na minha cabeça, né, que eu tava ficando maluca. E pra ser sincero, o comportamento dela só ia piorando, né? Quanto mais minha barriga crescia, quanto mais chegava perto do nascimento do irmão dela, que era um menino, ela ia ficando pior, tudo ela ficava com raiva, tudo ela se estressava, enfim. E quando chegou o dia de eu ter o meu bebê, né, do nascimento do meu filho, eu fui pro hospital e acabei me internando sozinha. O pai do meu filho, meu marido, né, ele inventou uma desculpa, dizendo que eu não ia poder ir e tal, que iria no outro dia. E, obviamente, né, eu fiquei triste, fiquei chateada, fiquei com raiva, porque praticamente eu tive meu filho sozinho ali, né, passei ele por tantas coisas sozinho, e o pai não estava presente, meu marido não estava ali também para me apoiar, nem para nada do tipo, até que meu filho nasceu, né, uma criança linda, um menino lindo, só que ele nasceu com parada cerebral, e isso causou a deficiência no corpo dele. E quando, né, o médico me falou isso, obviamente, também meu mundo desabou. Foi um momento difícil, muito difícil pra mim. Até porque, como eu falei, eu não tinha ele ali também, né? O pai, né, da criança, o meu marido não tava ali. Então eu tava sentindo aquela dor sozinha, eu tava sofrendo sozinha e nada dele. E pra acabar de completar, né, eu descubro que nesse dia na qual eu sofri ali sozinha e tal, ele tinha ido pra praia com a minha filha.
foram pra praia, né? Ficaram andando de mão dadas, como se fossem namorados, como se não devesse nada pra ninguém. Foi assim que eles ficaram. Então, além de eu ter sentido a dor, né, de saber que meu filho tinha nascido, né, do jeito que nasceu, eu ainda tive que aguentar a dor de saber que realmente a minha filha estava tendo um caso com meu marido, e enquanto eu estava, né, tendo o irmão dela e o filho dele, eles estavam me traindo pelas costas, me apunhalando pelas costas, né? Essa é a palavra certa. Sofri bastante e, pra ser sincera, eu sofro até hoje com isso. Eu achei que eu ia enlouquecer, eu achei que eu não ia aguentar, então eu não sabia como lidar com isso. Eu pensei, sim, que não valia a pena eu ficar viva, eu estar viva, né? Meus outros filhos não ficaram sabendo da situação, eu preferi poupar eles disso, mas ela e ele soube, né? Claro que soube, né? Que eu já sabia, até porque eu comecei a tratar a minha filha muito mal e eu comecei a jogar as coisas na cara dele, então eles sabiam. Só que ao mesmo tempo, gente, eu não tinha forças pra terminar. Eu não tinha força pra terminar e eu também queria me vingar dele. Eu não sabia como, mas eu queria me vingar dele. Eu queria que ele sofresse junto comigo. Eu sofri calada, eu não falei nada pra ninguém, né? Eu não falei nada pros meus outros filhos, o que ela tinha, que a irmã, né, deles tinha feito. Não demorou muito tempo, a minha filha, né, a traidora, casou, né? Hoje ela tem um filho e tal. Eu não consigo olhar na cara dela, não falo com ela, não olho na cara dela, não quero assunto com ela. Meus filhos até hoje não sabem o verdadeiro motivo, né? Sabe que a gente tem uma discussão e tal, mas não sabe o verdadeiro motivo de eu e ela não se falar e de eu não olhar na cara dela. Em relação ao meu casamento com o traidor, com meu marido, a gente continua morando junto. A gente mora junto, debaixo do mesmo teto. A gente tem um casamento falido, um casamento frustrado. A gente é infeliz. Acredito que ele seja mais infeliz do que eu. Porque na verdade é isso que eu quero. É que ele seja infeliz, é que ele sofra, é que ele sinta na pele o que eu senti. E é por isso que eu não dou o divórcio pra ele, por mais que ele peça, por mais que ele queira que eu dê o divórcio pra ele, eu não vou dar o divórcio pra ele, eu não vou sair da casa. Eu sei que eu não sou feliz também. Mas um pouco da minha felicidade é ver o quanto ele é infeliz, o quanto ele sofre com o casamento frustrado, o casamento falido que a gente tem hoje. Eu sei que muitos vão me julgarem, tá tudo bem. E eu reconheço que eu também preciso, né, de uma terapia, eu preciso de um acompanhamento psicológico para ajudar a me desprender, sabe, a me livrar desses sentimentos, né, que eu tenho, esses sentimentos negativos, de raiva, de vingança, né, de querer estar no casamento só para fazer ele infeliz, né, para fazer meu marido infeliz pelo fato do que ele fez comigo, e também para me ajudar a me curar dos traumas, né, que ficaram. Mas para ser sincera, vocês não têm ideia da vergonha que eu tenho de chegar e contar isso assim, cara a cara com a pessoa, por mais que seja um profissional, né, é uma pessoa que não me conhece e tal, mas eu sinto uma vergonha imensa. Fala, galera! Gente, trouxe aqui mais uma história, né, de dupla traição da filha, né, e do marido. Infelizmente, tenho recebido bastantes histórias assim, tá? Traição assim entre famílias, mãe que pega genro, filha que pega padrasto, cunhada que fica cunhado, enfim. Muitas histórias assim eu tenho recebido. É triste, né? Porque quando a gente fala família, a gente pensa em laços afetivos, a gente pensa em lar, a gente pensa em apoio, não, né, em traições. Eu não penso nisso quando eu falo família. Tipo, na minha família, falar da minha família, eu falo coisas boas. Eu não tenho que falar da minha família. Parentes é uma coisa, tá, gente? Tá falando de família. Eu queria ter trago mais detalhes dessa história aqui, só que ela ficou com muita vergonha. Ela falou que tava com muita vergonha de contar detalhes, né, da história. Eu entendo perfeitamente,
Mas, de qualquer forma, eu agradeço por você ter se aberto, né, comigo, de você ter confiado e ter contado a sua história pra mim, mesmo com muita vergonha, tá? Espero que você tenha gostado, né, do jeito que eu trouxe aqui a história, por mais que não tenha muitos detalhes, mas eu acredito que as pessoas conseguiram sentir, né, aqui o que você quis passar, a sua dor, né, a sua indignação. Enfim, espero que você procure sim um acompanhamento psicológico, né, uma terapia, para você se desprender desse tanto de sentimentos negativos que você hoje guarda com você, para você curar, né, os seus traumas, porque você ainda tem muitos traumas que precisam ser tratados, né. Em relação à sua filha, eu não tenho o que falar, também nunca esperaria isso de um filho. E em relação ao seu casamento, eu nem sei se eu posso chamar de casamento, né? É um casamento que já tá falido, já tá frustrado, não tem o que fazer. Não é legal você... eu tô sendo feliz vendo ele sendo infeliz, não vou dar o divórcio e tal, quero que ele sofra o que eu sofri. Não precisa você fazer isso. Deixa que o destino se carrega disso, o tempo se encarrega disso, entendeu? Tudo que a gente planta, a gente colhe e ele vai colher. Então procura uma terapia o mais rápido possível, procura um acompanhamento psicológico o mais rápido possível para você sair desse relacionamento, tá? E você deixar ele viver a vida dele. Uma hora ele vai pagar, de uma forma ou de outra ele vai pagar, pode ficar tranquilo em relação a isso. Agora você tem que se tratar porque o tempo tá passando. Você tá aí estagnada, você tá parada num lugar na qual você já deveria ter saído há muito tempo. Vai procurar sua felicidade, entendeu? Vai focar em você. Esqueça ele igual a sua filha. Perdoa, mas também não queira contato, entendeu? Não queira estar perto. Faça a mesma coisa com ele. Da mesma forma que você consegue hoje ignorar a sua filha e não ter contato mais quanto deveria ter feito com ele também. Mas eu tô com ele porque eu tô vendo que ele é infeliz e tal, não sei o que, e eu quero que ele sofra também. Deixa que ele vai fazer isso, vai acontecer sozinho, entendeu? Eu acho que no fundo você tem medo dele talvez se separar de você e querer procurar a sua filha. Talvez não seja esse o seu medo, mas o que você ganha com isso? Você tá sendo infeliz, você não tá sendo feliz, o tempo tá passando e você não tá sendo mais feliz. Então, meu conselho é procure urgentemente uma terapia. Tá? Vá para uma terapia, procure um psicólogo para você fazer um tratamento e para você esquecer de vez esse negócio de vingança, essa raiva que você tem dentro do seu coração. Esquece, deixa que ele vai pagar. Não precisa você fazer isso, tá bom? Espero ter ajudado de alguma forma. Espero que vocês tenham gostado da interpretação da história. Se você já passou por algo parecido, tem qualquer tipo de história para me contar, seja ela qual for o tema, me mande mensagem no direct do Instagram para me estar trazendo a sua história aqui no canal também, tá? Curta bastante, comenta bastante, compartilha bastante pra gente estar enganjando mais o canal e o YouTube tá entregando os vídeos para mais pessoas, tá ok? Se você não for inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.